sou Adriana Del Ré, do Caderno 2. Hoje eu estou recebendo aqui o Fábio Porchat. A gente vai falar sobre que história é essa, Porchat, que está indo agora para Globo, né, Porchat? Tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo certo. O programa está indo para a Globo, sim. Todas as quintas-feiras, depois do The Voice Brasil, estreia. Que história é essa, Porchat? É a primeira temporada, claro, que fez um grande sucesso, né, no GNT, e me fala como que foi a ideia de ir para a TV aberta e como você acha que isso vai atingir ainda mais o público, né? O público já tinha acesso, né, pelo GNT, mas quem não tinha GNT tinha acesso em rede social, vendo a movimentação, né, de histórias ali, muitas viralizavam e tal. Como que agora é ver o programa indo para a TV aberta para um público maior? Na verdade, é o máximo, assim, porque o programa deu super certo, foi um sucesso de audiência na TV fechada. A gente ganhou o prêmio APCA de melhor programa do ano passado. Então, eu fiquei bem feliz de ver que eu tomei a decisão certa, escolhi o caminho certo em investir nas histórias. Chegando na TV aberta significa que temos um canhão agora, né? As histórias chegam nos rincões deste país, porque, afinal de contas, é um número muito pequeno das pessoas que têm TV a cabo, que têm GNT, funciona para um determinado público, e agora a gente vai entender se funciona para todo mundo. Eu acredito muito, porque, no fim das contas, eu acho que está faltando um programa leve, descontraído, sem polêmica, sem nenhum tipo de debate ou discussão, num momento tão polarizado como esse, que está todo mundo lacrando, está todo mundo dando opinião o tempo todo. Eu acho que o público também quer descansar um pouco, sabe? O público quer também assistir um programa de histórias e depois ir dormir leve, feliz. Então eu acho um ótimo momento para ele estrear na TV aberta. É a primeira temporada, que foi gravada antes da pandemia, logicamente, então tem encontro, tem aglomeração, tem gente junto. Então, para o público da TV aberta, é um programa original, novo, inédito, que nunca foi visto. Então, isso é bom também, porque dá um refresco dessa cara de Zoom, dessa cara de call, de videoconferência, né? Um programa onde está todo mundo misturado, anônimos e famosos, contando as suas histórias, e sendo interessantes em pé de igualdade. Então, acho que o público vai acabar entrando muito nessa onda. Em paralelo, né, a segunda temporada está no ar ainda no GNT, né? E é muito que aí é o formato quarentena, né? É o outro formato, você no estúdio e as telas ali fazendo o público e os convidados, né? Como que foi se adaptar esse programa que é tão assim, né, da proximidade, né? Você perto do público, né, que tinha ali a plateia, né, perto dos convidados naquela roda, né? Como foi ter que pensar dessa forma, assim, o programa? Foi super difícil. A gente fez 2 testes antes, 2 pré-pilotos que não foram ao ar, exatamente para entender funcionalidade, mecânica, delay, como é que daria certo ou não daria, porque para fazer só porque tinha que fazer era muito ruim. Eu queria fazer alguma coisa que mantivesse a essência do programa ali, né? No fim das contas, o que a gente queria era ouvir as histórias, mas essas histórias vão ser bem contadas à distância. Então a gente fez uma série de testes, uma parceria do Porta dos Fundos com o GNT, TV Globo e a Super Uber, para fazer essa tecnologia dar certo e funcionar. Agora eu sinto que o resultado foi muito positivo. Mantivemos a ideia original do programa, das pessoas contando histórias. Claro, nada é igual ao formato original, vencedor e que tem tanto frescor ali. Eu ficava muito mais cansado gravando essa temporada virtual, porque exige muito mais de mim, de atenção, de tensão.
Tanto que eu gravava no antigo normal, eu gravava 2 programas por dia, e nesse novo normal eu gravo um só. Porque não dá para gravar muita coisa, porque tem que entrar toda a plateia virtual, e tem que entrar os convidados, aí falha áudio, falha a imagem, aí trava, aí cai, aí a pessoa aí começa de novo. Então tem todo um tempo, tem que segurar a energia o tempo todo lá em cima, porque não dá para travar, cair e parar, e começar de novo, porque daí a gente morre. Então tem uma coisa de energia, de segurar lá em cima, de interferir nas histórias, mas sabendo lidar com os delays, sabendo lidar com o tempo que a pessoa tem de resposta e interferir nas histórias, mas não a ponto de ficar chato, para não ficar o tempo todo interferindo, e a pessoa pode ser. Então foi todo um trabalho de entendimento desse novo formato. Eu acho que o fato de eu ter feito tanta live durante a quarentena me ajudou muito a entender essa mecânica do distanciamento, né? E no fim das contas, acho que o resultado foi bom. Vejo as pessoas aceitando. Lógico, é provisório. A minha ideia no ano que vem é voltar a fazer o programa como ele é originalmente. Foi uma exceção pela confusão toda que estamos vivendo. A escola de talk show, você percebeu que as histórias, a ideia a sacada foi extrair as histórias, né, que teriam em talk show, né, que é o que fazem sucesso, né, essas histórias que os convidados contam e tal. Essa foi a sacada, assim, de extrair isso desse formato e fazer uma outra coisa, né, que foi esse programa, né? Foi a partir daí, dessa vivência sua? Eu comecei a prestar atenção, assim, começou a haver uma série de talk shows no Brasil, né? Virou uma febre o talk show. E eu fiquei pensando, o que é o que eu mais gosto no talk show? E o que eu mais gosto não são as opiniões polêmicas ou reavivar um assunto que já estava enterrado, e sim aquele momento em que a pessoa contava alguma coisa que a gente nunca tinha ouvido ela contar. Porque, no fim das contas, as pessoas não aguentam mais ouvir opinião. Está todo mundo dando opinião em todo lugar. Ainda bem que temos espaço para tantas opiniões, mas, ao mesmo tempo, chegou. Tá bom de opinião. E as pessoas não querem muito saber de onde veio a ideia para aquele álbum, para aquele CD. Eu vou fazer uma pergunta muito, talvez óbvia, mas eu queria, e talvez difícil, né, de não eleger, mas, assim, quais convidados ou quais histórias foram as mais absurdas ou inusitadas? Todas são, né, você vai ouvindo umas histórias, elas são, né, no geral, ali a essência delas é dessa coisa, né, de inusitado e de, às vezes, absurdo. A história da árvore e da abelha é maravilhosa, você fala, como pode ser possível? É muito boa. Mas qual para você, assim, se você lembra, assim, logo vem na cabeça umas 2 histórias muito marcantes dessa primeira temporada? Eu gosto de várias, logicamente. A do Kiko Mascarenhas, é uma história que, inclusive, vai passar na Globo também, é muito engraçada, dele com dor de barriga e fazendo as suas necessidades no jardim da casa de uma pessoa. É uma cena muito engraçada. Essa é muito boa. A própria Fernanda Torres contando a história dela no programa do Altas Horas, que virou até um bordão do programa. Fernanda totalmente drogada, ficou muito engraçado também. A Regina Casé contando a história que saiu do jipe no meio da savana africana e o cara ficou desesperado achando que os leões iam matar ela, e também virou um bordão. Temerários, temerários, que foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, assim, quando a gente tem um talk show, você fica tentando tirar coisas polêmicas da pessoa, declarações, e aí às vezes é um pouco chato, você tem que ficar insistindo nos assuntos que nem necessariamente você queria, mas para dar repercussão no dia seguinte. E esse programa eu pensei, bom, não vai ter como dar repercussão, porque não vai ter nenhum assunto polêmico, vão ser só histórias. Mas qual não foi minha surpresa quando eu vi que as histórias davam repercussão? Então, por exemplo, a Regina Casé falou para mim que até hoje alguém olha para ele e fala temerários e gritam no meio da rua. A Fernanda Torres falou que agora todo mundo olha para ele e fala, você está totalmente drogada. Então as histórias foram virando uns marcos assim do programa. A menina que invadiu a festa do Luciano Huck, por exemplo, talvez tenha sido a história mais comentada dessa temporada que passou. Foi muito bom, foi muito engraçado e rendeu muita coisa. Quando a Angélica foi no programa esse ano, a Angélica, inclusive, falou que mudou todo o esquema de segurança da casa dela por causa desse programa. Quando ela descobriu pelo programa que a menina invadiu a casa dela. Quer dizer, é muito legal ver as histórias puras e simples
rendendo frutos, dando repercussão, estando nas manchetes no dia seguinte dos jornais. E o Porta? O Porta, enfim, é um produto, né, digital, enfim, né, já é desse universo, mas também, claro, interferiu no processo de vocês. Me fala o quanto interferiu. Mudou completamente. A gente não grava esquetes presenciais desde março. Todo mundo gravando em casa. Então, todo mundo do Porta dos Fundos recebeu material, tripé, iluminação, adaptador, celular, para gravar de casa. Então, as reuniões de roteiro também eram presenciais, viram por Zoom. Aprova os roteiros, vai para a produção, cada um na sua casa, eles fazendo as reuniões. Então, o Porta foi muito rápido nessa percepção do que estava acontecendo. Os profissionais ali da produção foram também muito sagazes, está todo mundo esfolado, trabalhando muito, mas conseguindo entregar conteúdos originais, diferentes, mais conteúdos do que a gente costumava entregar. Inclusive, nessa pandemia, a gente resolveu fazer mais conteúdo e mais esquetes e piadas, enfim, convidar a gente de fora. Voltou o Rafael Infante para o elenco, a gente trouxe o Joel também com os personagens dele. Então a gente começou a criar e produzir de casa, não só os esquetes, mas propagandas comerciais também, gravando de casa. Eu gravei a propaganda da Sky, que eu sou garoto de propaganda, e agora o Porta dos Fundos está produzindo isso, os esquetes para o Porta e as propagandas para televisão, tudo aqui dentro da minha casa. Minha mulher, que é produtora, foi contratada para produzir isso, porque afinal de contas está comigo aqui o tempo todo. Então, as coisas foram todas pensadas para serem feitas à distância e deram certo, funcionaram com a mesma qualidade artística, com a mesma qualidade técnica. No fim das contas, as pessoas nem percebem. Muitas vezes o vídeo está tão bem filmado que a gente tem que botar falha para parecer que é problema do técnico mesmo para o sketch, assim. Então, e todos os atores, todo mundo vestiu muito a camisa. E aconteceu essa coisa que foi muito louca. A pandemia se deu logo depois da confusão toda do especial de Natal do ano passado. Então, todo mundo tinha se unido muito, tinha ficado muito junto, o time tinha se fortalecido muito. E aí, quando vem uma pandemia dessa, ter um time tão dedicado, pessoas tão afim de que dê certo, faz toda a diferença. E o próprio especial de Natal desse ano, a gente gravou também, já tá em fase de pós-produção. Eu ia perguntar. O Teocracia em Vertigem, foi uma ideia do Gabriel Esteves. Como a gente não podia contracenar, ele falou, por que a gente não faz um documentário? E a gente parou de ou Democracia em Vertigem e fez o Teocracia em Vertigem, que é a verdadeira história por trás do golpe que levou à crucificação de Jesus. Então, fazendo um paralelo entre a história desde o julgamento de Jesus e Barrabás até a ressurreição, fazendo um contraponto com tudo que tem acontecido no país do impeachment para cá. Então a gente tem personagens que são contra Jesus, personagens que são a favor, gente falando que foi golpe, que não foi, gente falando tchau, querido, temos que estancar a sangria, tem Barrabás, tem Pôncio Pilatos, que tinha um esquema com as milícias locais, o pessoal querendo saber de Judas, por que depositaram 89 mil moedas de prata na conta da ex-mulher do Judas. Então a brincadeira fazer um paralelo, já que está todo mundo falando de política no Brasil e esse é o assunto que domina todas as rodas, por que não fazer um paralelo com a época de Cristo? Bom, então já estão preparados, não para o novo atentado, pelo amor de Deus, mas para haters ir para cima, como aconteceu, não só haters. A gente faz isso desde 2013, né? Desde 2013 que a gente tem especial de Natal todo ano, a gente sempre fez esquetes com religião, aliás, com todas as religiões. Já vi gente falando assim, por que vocês não fazem piada com muçulmano? A gente fala, tem piada. Eu, inclusive, já fiz um esquete que eu sou um terrorista muçulmano gay. E não deu problema nenhum. Já fizemos piada com ateus, sacaneando Umbanda. A gente brinca com todo mundo. O Porta dos Fundos não há sagrado para o Porta dos Fundos, nem mesmo sagrado. Porque a gente acredita que quanto mais a gente brinca, ri e aponta e coloca o dedo nas feridas abertas de toda a sociedade, melhor é para a sociedade, inclusive. Melhor é para a democracia. Porque a partir do momento que algum assunto se torna sagrado ou tabu, ele vira regra, ele vira lei, ele vira um monstro. E quando ele vira um monstro, não dá mais para voltar. Então, eu acho que uma das funções da comédia é não deixar nada se transformar em monstro.
Mas é interessante, né? Porque, como você falou, vocês sempre fizeram isso, e porque parece que foi no final do ano passado, né, que descobriram, né, isso, descobriram. E aí teve toda aquela, né, aquele movimento de que tirasse do Netflix, né, o especial, teve toda aquela... O que aconteceu que as pessoas descobriram no ano passado? É porque o movimento não é religioso, é um movimento político. A verdade é essa: o Brasil está dividido, o mundo está dividido, e as pessoas politizaram o especial do Porta dos Fundos. Num país que a gente acredita em kit gay, em sexualização de crianças, com filmes pornôs nas escolas, com achando que as pessoas querem que os comunistas querem uma ditadura gay para que pare de nascer pessoas no mundo. Quando isso vira debate real, né? A gente teve aqui no Rio de Janeiro, no debate para os candidatos a prefeito, o Crivella falou kit gay. Falou que o PSOL quer o kit gay nas escolas. Então, quer dizer, não é só acreditar na fake news, é propagar a fake news e tratá-la como verdade. Então, nesse mundo tão politizado, politizaram também o nosso especial de Natal.